Então vamos lá, pessoal. Mais uma revisão de história, professora Marcela. Lembrando que estamos lá na unidade 8 falando sobre Roma Império, ok? Período imperial. Na nossa aula, a gente abordou alguns aspectos ligados à economia. Eu lembro que eu comecei trazendo uma moeda antiga, a gente fez análise de imagem. Lembramos da importância da numismática como fonte, né? O estudo das moedas antigas como forma, como maneira da gente trabalhar também com conhecimento histórico. Então, para retomar, para relembrar, a gente tem, né, as informações aqui presentes lá no seu livro de atividades sobre a economia de Roma, baseada sobretudo no comércio e no pagamento de impostos, que eram efetuados com produtos ou com dinheiro romano, né? Lembrando da moeda, né? A moeda era utilizada em todo o império, por isso que a numismática passa a ser tão importante para nós historiadores. A alimentação dos romanos, né, foi um aspecto que a gente não abordou tanto, mas está presente também lá no seu livro para sua leitura. A alimentação dos romanos ela variava conforme os status sociais. Né, os grupos sociais menos favorecidos tinham uma alimentação mais simples, que envolvia ali o consumo de pão, de vinho, azeitona, né, frutas, óleo. Podemos observar quantas permanências, né, quantos de nós consumimos isso hoje. E isso já estava presente lá nos hábitos da antiguidade, no caso da Roma Antiga. Raramente consumiam carnes. Já os grupos mais favorecidos, aqueles que possuíam mais recursos financeiros, vamos dizer assim, tinham a carne na dieta e com frequência faziam banquetes com alimentos exóticos, considerados exóticos dentro do nosso padrão, certo? Então, mesmo a gente não tendo falado tanto na nossa aula sobre esse aspecto da alimentação, eu recomendo muito que vocês possam ir atrás dessas questões, tá, gente? Porque isso, eu acho que eu já até comentei com vocês, eu já vi estudos, já vi trabalhos de historiadores, professores de história, só com base nos hábitos, naquilo que era consumido. O que a gente consome diz muito sobre quem nós somos, sobre a época, inclusive sobre a época histórica que nós estamos inseridos. Nessa imagem, como eu sempre gosto de trabalhar a análise imagética, né, a leitura e a interpretação das imagens com vocês, a gente tem o destaque, olha, que os romanos eles usavam estradas e rotas marítimas e fluviais para abastecer as suas principais cidades. Eles chegavam à cidade de Roma, chegavam até a cidade de Roma diferentes produtos, né, de várias partes do mundo, tecidos, vidros, peles, especiarias, que a gente mais tarde vai ver a importância dessas especiarias ali do caminho das Índias, animais selvagens, metais preciosos. E para entrar na cidade, esses comerciantes eles precisavam sim de uma autorização, certo? Então, pela imagem a gente consegue observar aqui a presença dos animais, não é? Então, sempre ampliando esse nosso olhar, essa nossa capacidade de ler e interpretar os símbolos, ou também os chamados signos, beleza? Bom, aqui é aquele grande resumo que eu sei que facilita muito na compreensão de vocês do processo de crise, né? Lembrando que é um processo gradativo que vai se instalando, se instaurando na cidade de Roma, desagregando, desmantelando, desmontando esse grande, né, que foi realmente um grande império. Essa coluna do meio, eu queria que vocês não se preocupassem, eu até vou trabalhar alguns pontos rápidos na revisão de hoje sobre os povos bárbaros, mas esse é um assunto que a gente vai voltar para explorar com um pouco mais de calma, tá bom? Então, não se preocupem, porque é um movimento que a gente vai fazer na semana que vem. A gente falou sobre a religião cristã, o cristianismo, chamado cristianismo nesse contexto de crise do Império Romano. O cristianismo, contextualizando para vocês, ele teve origem na província romana da Judéia, lembrando que a gente tinha no Império Romano essa divisão provincial, então ele se localizou inicialmente lá na província da Judéia, e tinha como princípio o monoteísmo, né? Monoteísmo, lembra que a gente trabalhou com o Egito, entre outras civilizações, falando do politeísmo, a crença em vários deuses? O cristianismo ele traz muito forte a ideia de um Deus único.
Traz também como princípio, como ideia, a separação entre o mundo terreno e o mundo espiritual, o não reconhecimento da divindade do imperador, tá? Então, isso é um aspecto ali que ressalta aos nossos olhos, que se destaca. Traz também o aspecto da fraternidade, e a gente entende, com base, né, estudando sobre esse momento, que a religião ela passou a crescer, sobretudo, entre a população mais pobre, aqueles que tinham menos recursos financeiros, certo? A gente vai continuar, mas eu queria também pontuar aqui para vocês sobre os povos bárbaros, né? Eu vou continuar ali trazendo alguns aspectos do cristianismo. Quem eram os bárbaros? Quem fez a atividade aí de casa, de pesquisar por que a gente usa esse nome, por que esse nome está entre aspas, quais são os cuidados que a gente precisa tomar ao trazer ou ao mobilizar essa expressão. Mas os povos bárbaros eram diversos povos, não era um povo único. Eles poderiam ser aliados ou também inimigos dos romanos. Havia diferença entre eles, alguns migravam para buscar proteção e outros invadiam, né, os territórios que eram eram de posse romana. Características a gente vai ver já já. Nômades quer dizer que mudavam, né, de lugar para lugar, nômades ou também seminômades, né? Alguns se fixavam e outros iam em busca de novos territórios ou novos espaços. A gente tem, então, na crise do Império Romano, com força, esse debate do cristianismo, a questão dos povos bárbaros, que vamos trabalhar na próxima semana, e também esses aspectos ligados à política e à economia, a crise política e econômica. Os altos impostos, estão lembrados? A fome, né, que potencializam revoltas, né, ou rebeliões sociais, agravado pela disputa entre os generais, que ocasionaram, a gente pode considerar assim, que houve guerra civil, né, em função dessa disputa pelo poder. E essa situação fez, então, a população migrar, né, mudar da cidade para o campo. A gente vai ver ainda aqui na sequência algumas medidas tomadas pelos imperadores. Vamos a elas. Medidas como, por exemplo, a divisão do território em 4 partes, o estabelecimento de valores máximos, né, para produtos e salários, isso passa a ser estabelecido, certo? Aqui ainda em relação ao cristianismo, eu tinha deixado também como atividade para vocês pesquisarem sobre o Edito de Milão e o Edito de Tessalônica. Eu falo até devagar porque é um nome muito difícil. Se a gente fala rápido, a gente acaba se confundindo. Em 313, o marco ali da temporalidade, Edito de Milão concedeu liberdade de culto no território. 380, o Edito de Tessalônica, para quem foi lá ler e pesquisar no material didático, o cristianismo passa a se tornar a religião oficial do império. Então, a gente tem a liberdade de culto e um período posterior, alguns anos depois, a gente passa a ter a declaração ou a implantação do cristianismo como a religião oficial do império. E aí eu queria destacar, antes de passar aqui para a finalização dessa parte, que a figura, né, de Jesus, que a gente falou muito na aula, Jesus histórico, pensar as fontes, a documentação, para entender essa figura enquanto uma figura histórica, é muito importante porque ela passa a comandar o nosso próprio calendário. Se a gente está dizendo que hoje a gente está vivendo no 2020, qual é o marco para dizer que a gente está em 2020? Por que o período que a gente fez estudando nas aulas anteriores, a gente fala do AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo? Justamente porque essa se torna uma grande figura, um marco aí da nossa sociedade ocidental, tá bom? Em relação aos povos bárbaros, só para fechar, a gente tem o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, o aspecto, né, deles serem povos guerreiros, né, deles não falarem o latim ou não falarem também o idioma grego, mas, enfim, a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre esses povos na aula da semana seguinte. Então, compreendermos desse processo de crise política e econômica, de implantação, né, e o quão tenso foi esse processo aí do cristianismo e da atuação dos povos bárbaros, também muito importantes aí para a nossa compreensão.
Bom, esses fatores todos, né, de forma interligada, foi responsável por enfraquecer as fronteiras romanas, ocasionando a divisão do império, né, e fez surgir dois impérios que eu tinha contado já para vocês: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Esse período que a gente está estudando aqui vai ser muito importante para a gente compreender depois o que a gente vai chamar de Idade Média, né? A gente tem esse período de crise do Império Romano e, posteriormente, a gente começa, digamos, uma nova era, que é da Idade Média, o período medieval. Então, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, com capitais distintas, com capitais diferentes. Lembrando, eu sei que eu já falei isso várias vezes, importância de reconhecer a história como processo. Essa crise, ela não vem do nada, ela não acontece de forma, né, como se fosse num estalar de dedos. Isso tudo é um processo que vai sendo estabelecido. Para a gente treinar um pouco, gente, não ficar, né, é importante falar, é importante ler, é importante explicar, mas muito importante também a gente sempre exercitar esses conteúdos, né, ver como isso pode aparecer numa questão, como isso pode ser cobrado da gente, porque eu sei que essa é uma preocupação de vocês. Mas eu sempre falava para os meus alunos, é preciso que a gente compreenda a história, não que a gente queira decorar a sequência dos fatos. Então, as nossas atividades, presente lá, eu trouxe um material, eu trouxe uma parte, uma questão que está no seu livro de atividades, vocês podem, junto comigo, escolher algumas dessas atividades do próprio livro de atividades ou do seu livro didático principal, que tem sempre a hora do estudo, que tem sempre essas sessões que vão convidar você a escrever, convidar você a refletir, né, a questionar. Então, esse olhar crítico, ele é muito importante para a gente aqui, certo? Bom, observe o esquema a respeito do cristianismo. Acabamos de falar sobre isso. Durante os últimos séculos do Império Romano. Assinale a alternativa que preenche corretamente o esquema acima. O que esse esquema está me mostrando? Uma relação ali de continuidade, né? Uma conexão entre esses dois retângulos aqui. O primeiro, destacando o crescimento do cristianismo. Eu lembro que a gente falou que isso aconteceu principalmente entre aqueles que eram menos favorecidos, entre a população pobre, lembrando que o cristianismo vinha com o ideal da fraternidade, né, da separação do mundo espiritual, do mundo terreno, certo? Do plano material. A gente tem, relacionado ao crescimento do cristianismo, a liberdade de culto, lá naquele dever de casa que eu deixei na aula para vocês, sobre os éditos, né? O édito de Milão, o édito de Tessalônica, né? A gente também trabalhou sobre isso aqui. Lembrando desse esquema, Tessalônica, falei certinho. E aí a questão, então, está pedindo crescimento do cristianismo relacionado à liberdade de culto do império. E o que vocês colocariam na sequência, compreendendo que isso foi um processo? A crise econômica, o enfraquecimento das fronteiras, o cristianismo como religião oficial do império, ou a migração da população da cidade para o campo. Alguns segundos para vocês pensarem junto comigo. Essa talvez seja uma questão que nos confunda um pouco, porque nós abordamos todos esses aspectos. As 4 opções foram pontos ou foram elementos que a gente trouxe aqui na nossa fala. Mas o que a questão está destacando? É justamente o aspecto religioso do cristianismo. Portanto, a resposta seria a letra C. Gabarito da questão, letra C. Crescimento do cristianismo, instalação ou liberdade, né? A instalação da liberdade de culto em todo o império e, posteriormente, só nessa sequência que a gente tem efetivamente o cristianismo como a religião oficial. Tá? Então, pessoal, mesmo a gente tendo falado da crise econômica, do enfraquecimento das fronteiras, tudo isso, tomem cuidado o que a questão está exigindo de mim, o que ela está pedindo. Eu pegaria essa questão e já sublinharia aqui o enunciado, poderia sublinhar aqui o enunciado. Cristianismo, então, aspecto religioso, certo? Uma questão discursiva, para vocês exercitarem as ideias e a escrita no caderno de vocês.
Por que o cristianismo ele foi tão combatido pelos imperadores romanos nos primeiros momentos, nos primeiros séculos após o surgimento dessa crença? Por quê que ele tensionou ou que ele passou a ser questionado? Eu acho até que eu já falei um pouco sobre isso para vocês. E aí vocês podem recorrer ao livro de vocês, ao Positivo On, desenvolvendo lá as trilhas de aprendizagem, vocês passam a ter o reforço desse conteúdo, muito mais do que eu estou sendo capaz de trazer na aula para vocês. E aí, com certeza, vocês vão ter elementos suficientes para desenvolver uma boa resposta. Professora, qual seria a resposta dessa questão? Tem muitas formas de vocês argumentarem. Naturalmente, uma questão discursiva, ela abre brecha para vocês usarem exemplos ou palavras de vocês. Mas o que a gente esperaria que fosse desenvolvido é que vocês reconhecessem, né, que vocês fossem capazes de perceber que os cristãos, eles não reconheciam o aspecto divino do imperador, o que era considerado uma insubordinação. Quem são os insubordinados? Aqueles que não seguem a regra, né, que passam a questionar. Para evitar revoltas e justificar a crise econômica, os governantes e os patrícios, que a gente estudou nas outras aulas, atribuíram aos cristãos a culpa, né? A culpa dos problemas vividos durante o Império, então passaram a perseguir essas pessoas. Tá? Essa era, então, a justificativa utilizada. Repito, vocês poderiam desenvolver isso com as palavras de vocês, desde que esses aspectos aqui tivessem presentes em algum momento da escrita de cada um, certo? Muito importante, falei na aula e vou repetir agora. Na nossa revisão. A gente tem esse momento de perseguição, né? O cristianismo passa por momentos históricos distintos, mas é muito importante que, ao trabalhar o tempo presente, a nossa atualidade, nós tenhamos respeito e valorizemos, seja a religião cristã ou não. Tá? As diversas, porque não é uma só, são diversas religiões cristãs, inclusive aqui, lembrando que o nosso país, o Brasil, é um país que a gente visualiza muito facilmente essa diversidade e é preciso que a gente respeite, tá bom? Então, isso, gente, quando a gente está estudando sobre a perseguição, eu lembro que eu trouxe aqui a imagem para vocês lá do Coliseu, né? Os leões, os cristãos eram jogados aos leões. Isso é de uma gravidade muito grande. A gente entende que isso fazia parte daquela mentalidade, era uma prática, né? Parte daquela sociedade, mas a gente sempre precisa questionar essa linguagem da violência. E hoje isso está muito forte. A gente vê inúmeras intolerâncias nas redes sociais, né? Às vezes no lugar que a gente mora, nos nossos grupos próximos de amigos. Então, é muito importante que nós possamos fazer a diferença e sempre trabalhar em prol da valorização da diversidade. Certo? Para a gente poder fechar a nossa aula com chave de ouro, uma última questão. No ano de 313, publicado, olha lá, voltamos àquela atividade de casa, em o Edito de Milão, foi publicado o Edito de Milão, que concedeu a liberdade de culto em todo o Império Romano. Posteriormente, a gente tem 380. Vejam que a própria questão já está me dando as informações de data. Eu não precisaria decorar ou saber isso de cabeça. Bastaria ler o enunciado com atenção. Então, 380, a gente tem a publicação do Edito de Tessalônica, que proibiu crenças e práticas politeístas, ou seja, a crença em vários deuses, e determinou, então, o cristianismo como religião oficial. Especificamente sobre esse contexto, qual seria a afirmação que está certa, que está correta? Nesses períodos, aumentou a quantidade de adeptos ao cristianismo entre a população romana e as práticas politeístas passaram a entrar em declínio? Letra B. Nesses períodos, aconteceu a reconstrução do império depois de anos de crise econômica? Foi isso que nós estudamos? Houve a reconstrução do império ou a decadência? Esses períodos ficaram conhecidos como Pax Romana, pois, graças à estabilidade social, diversas crenças conviveram no império. Atenção, já estudamos sobre a paz romana, mas eu acho que não é
esse contexto que a gente está falando, que a questão está pedindo de mim. E aí, fácil, difícil, mais ou menos? Eu acho que é fácil se a gente, eu sempre digo isso, é fácil se a gente prestar bastante atenção, tá? Principalmente o que a questão está falando, quais são as informações que ela já está me dando e o que ela está exigindo de mim. Resposta letra A. Por que a letra A é correta? Nesse período aumentou a quantidade de adeptos do cristianismo entre a população romana e as práticas politeístas entraram em declínio. Gente, a resposta para essa questão está no próprio enunciado. Voltem aqui, ó. Aqui ela está me informando sobre esse Édito de Tessalônica e está dizendo que ele foi responsável pela proibição das crenças politeístas. Mesmo que eu não lembrasse nada de tudo que a gente falou nas aulas, se eu lesse o enunciado da questão, eu já iria, com certeza já iria acertar, certo? Então, pessoal, era isso. Espero que todos fiquem bem e a gente se vê na próxima semana.